Continuando. Fala galera, aqui é o Rafa, bem-vindos à primeira aula do curso. Se você não viu a introdução ou um pouco da história de quem vos fala aqui, né, para entender um pouco melhor o contexto de como foi criado o método para esse curso, volta, assista os vídeos anteriores e a partir daqui a gente vai ter o nosso primeiro encontro com o nosso instrumento aqui. Qual instrumento é o melhor para a gente comprar, qual é o melhor primeiro instrumento, se eu preciso investir num violão mais caro, num mais barato, quais são os tipos de violão, porque tem vários tipos, não sei se você sabia. Vou te apresentar tudo isso nessa primeira aula. Vamos lá? Para começar essa aula nós vamos conhecer o instrumento. Começando aqui por essa parte onde a gente amarra as cordas. Nessa parte a gente vai chamar de mão. A gente só chama isso aqui de mão porque a gente chama isso aqui de braço. Então já sabemos que é mão, braço, e chamamos isso aqui de braço só porque esse aqui é o corpo. Então até aí tá bem intuitivo, né? Aqui na mão a gente tem a tal das tarraxas aqui. O que são as tarraxas? É um sisteminha de engrenagem bem simples que eu girando ela, eu vou esticar ou afrouxar as cordas, certo? Elas estão amarradas aqui, nessa pontinha das tarraxas, inclusive. Aí todas elas passam por aqui e se apoiam nesse pedacinho branco aqui que a gente vai chamar de pestana. Esse pedacinho branco aqui serve para deixar todas elas na mesma altura e todas elas começando no mesmo lugar, digamos assim. Porque a partir daqui é onde elas vibram, conforme eu bato nelas. A ideia é, eu vou bater nas cordas, elas vão vibrar desse ponto inicial onde elas estão apoiadas até o ponto final onde elas estão apoiadas, que é o cavalete. Esse cavalete, esse apoio no outro lado da corda aqui, ele é responsável por transportar essa vibração que a gente criou na corda para o resto do corpo aqui. Por isso que ele está colado mais ou menos aqui no meio desse tamborzão aqui do corpo. Porque assim que eu bato na corda, vibra isso aqui, que vibra isso aqui, que vibra todo o resto e joga o som de todas essas vibrações, todo esse ar comprimido e descomprimido, joga por essa boca aqui, na cara do público. Só para complementar aqui as partes do violão, a gente tem aqui no braço esses filetes de metal aqui que a gente vai chamar de trastes. Que é como vai funcionar para a gente mudar o comprimento da corda, assim, né? Conforme ela vibra numa determinada frequência, se eu diminuir o comprimento da corda, ou seja, pressionando ela contra um traste aqui, ela não vibra mais daqui até aqui, ela vai vibrar daqui até aqui. E quanto mais curta a corda, mais rápida ela vibra. Tranquilo? Qual violão que você deve comprar? Qual que eu devo comprar? Bom, você deve relevar alguns aspectos para escolher o seu violão. Quem está começando, eu normalmente indico uma corda com uma tensão um pouco mais leve e mais macia possível, porque como você está começando, você não tem os dedos aqui calejados e vai ser meio doído o processo no começo, que você está repetindo aqui as posições e vendo como é que funciona a mecânica do violão. O dedo não está acostumado com esse tipo de coisa. Então, para ser o processo menos dolorido possível, eu sugiro um violão com cordas de nylon. Como é que funciona? Posso pegar um violão ali? Por que eu aconselho o violão de nylon? A corda de nylon, ela é mais mole, ela é mais grossa, ou seja, machuca menos os dedos aqui. E pelo fato da tensão dela ser um pouquinho mais leve, é mais fácil de tirar um som limpo para quem está começando. Às vezes, qual é o outro tipo de corda que existe? Existe a corda de aço, que tem um som um pouquinho diferente, assim. A corda de nylon tem um som mais macio e mais fechado, que se fosse usar para o que ela foi feita mesmo, assim, o violão clássico, ela fica legal na bossa nova, sei lá.
ouvir, né? Tá bem baixinho aqui, eu toquei bem suave, mas é um som mais macio, assim. A corda de aço, o violão de aço, ele tem a corda um pouquinho mais fina, um pouquinho mais dura e um som mais estridente, um som mais aberto, assim. Que às vezes, dependendo do estilo que você quer tocar, isso também voga na hora de escolher o tipo da corda. Às vezes você é o cara do sertanejo aqui. Essa percussão, essa abertura nas frequências assim, só vai conseguir no violão de aço. Então às vezes vale a pena esse sofrimento inicial a mais do que seria no nylon, se você quiser já ter o som que você deseja, né? Se você tem um estilo favorito definido. Então perceba que se fosse considerar só a facilidade de tirar um som, eu aconselharia o nylon. Depois tem gente que, mesmo gostando de sertanejo, compra o nylon, experimenta, vê se gosta, tira um som, ganha uma intimidade com o instrumento e depois migra para o aço. Isso acontece bastante. Só que o violão do aço acaba tendo uma estrutura completamente diferente, assim. A distância entre as cordas é um pouquinho menor. Como o violão de nylon é mais usado no violão erudito e no violão e na bossa nova, assim, ele tem uma estrutura, assim, a história dele é um pouquinho mais antiga do que o violão de aço. O corpo clássico é respeitado até hoje, né? Esse corpo simétrico, aqui, igual dos dois lados e tal. Aqui ele já tem... Ih, esse aqui não tem... Hoje em dia você encontra violões mais modernos com aquele corte aqui embaixo, que o pessoal chama de cutaway, que é nada mais que cortar fora. Que em inglês fica mais chique, né? Então é o cutaway aqui, ó. Tá ligado? Para você ter um acesso mais fácil às casas a partir da casa 12, 15, 17, enfim, né? O que não vai fazer muita diferença para quem está começando, porque normalmente se aprende os acordes das primeiras regiões aqui, depois você migra esse conhecimento mais para frente aqui, né? Só que assim, ó, mais um ponto. Os violões mais baratos, eles costumam ter um som não tão bom quanto o violão mais caro, obviamente. E eles normalmente não vêm tão bem regulado de fábrica, assim. Às vezes você compra um violão barato, de nylon ou de aço, que se você mandar regular num luthier bonitinho, que, assim, faz. É regra. Compra o violão e manda regular. Às vezes até a loja tem um luthier da loja mesmo que vai regular para ti antes de vender, assim. É interessante que essa regulagem seja feita ali, né? E às vezes essa regulagem é boa o suficiente para deixar um violão de aço tão confortável quanto um violão de nylon, assim. Então, a minha sugestão de comprar um violão de nylon para começar é para ter o máximo % de chance de deixar mais fácil, assim. Mas, enfim, né? Já percebeu que são vários aspectos a considerar, né? Ainda sobre o luthier é aquele cara que vai regular os instrumentos, alguns fabricam instrumentos, é aquela profissão que cuida especificamente disso, né? De instrumentos musicais, certo? O mais indicado, assim, no final das contas, é você ir lá na loja, experimentar o nylon, ver se você consegue tirar algum som. E se você encontrar um de aço que seja tão confortável quanto, e isso bate mais com o teu estilo musical, já vale a pena comprar o de aço. Tranquilo? Tranquilo até aí? Então beleza. Mas eu toco qualquer estilo em qualquer violão, né? A questão é mais chegar perto do timbre daquele artista que você mais gosta, enfim, né? Se quiser já se preocupar com isso desde o início. Mas enfim. Beleza, escolhendo o tipo de corda, existem mais alguns aspectos que você pode levar em consideração dependendo do teu objetivo. Um deles é esse aqui, por exemplo. Esse violão, ele tá ligado com um cabo P10 na nossa interface aqui. Pode ser numa caixa de som, pode ser em qualquer sistema de som externo aqui, né? E a gente tem uma central de controle aqui dessa saída de som, que basicamente, nesse caso aqui, eu tenho recursos de equalização, eu tenho um afinador embutido aqui também,
e um volume geral para o sinal que está saindo por esse cabo aqui. Isso aqui é necessário se você quiser tocar em qualquer lugar que tenha esse sistema de som. Pode ser numa igreja, às vezes o teu objetivo é esse, então às vezes já vale a pena comprar um violão com esse recurso. Às vezes você vai tocar em barzinho, e aí é interessante, ao invés de microfonar um violão, né, você ter essa saída de áudio já do seu instrumento. É bem mais simples de jogar esse som para frente, né? Mas se você não tem esse objetivo, esse violão aqui, por exemplo, ó, ele não tem saída nenhuma elétrica. Ele é um violão onde o único som é da sua caixa acústica. Que era como antes da eletricidade, né? As cordas vibram, passam a vibração para esse tamborzão e o som sai por essa boca do violão. Por isso que o violão tem esse tamanhão todo aqui, né? Então, a diferença desse... Aí tem gente que chama isso aqui de violão eletrificado. Eletrificado é boa, né? Violão elétrico, ou violão com captação, ou violão eletroacústico. A questão é que esses aqui tem um microfone dentro do corpo. Deixa eu botar. Esses que tem o recurso de cabo, tem um microfone aqui dentro que você regula o volume dele e ele acaba jogando para uma caixa de som. Ele, consequentemente, por causa desses elementos a mais, vai ser mais caro. Então você precisa ver se isso compensa pro teu objetivo, né? Se você achar que vale a pena, tudo bem. Mas a mecânica disso, a mecânica é a mesma. Eu tocar num violão um eletroacústico ou num acústico, o acústico ainda existe, a vibração ainda se vem pelo mesmo processo. Batendo nas cordas, vibrando o cavalete e jogando essa vibração para algum lugar, né? Esse aqui joga para as camadas do corpo do violão, que amplificam esse som de maneira acústica, né? De maneira natural. Aqui, não. Aqui a gente transforma essa vibração numa informação elétrica e joga isso para uma caixa de som. Exatamente como funciona um microfone. Certo? Então nós já temos que considerar o tipo das cordas, de acordo com o som e a dificuldade que você encontrar de tocar, e os recursos que tem nele, se ele tem captação ou não, dependendo do seu objetivo daqui para frente com o violão. Ah, mas e como é que eu afino se só esse aqui tem um afinador embutido? Hoje em dia você pode baixar um afinador de violão no seu celular. Hoje em dia todo mundo anda com celular. É até mais garantido, eu diria, porque aqui você precisa de uma bateria. Deixa eu até mostrar. Aqui você precisa de uma bateria para alimentar todo esse sistema. Se a bateria descarregou, você não tem mais esse sistema, você não tem mais, inclusive, a saída de som do instrumento. Assim. Então ele vai se transformar num violão normal. Agora o celular não, né? Ele não vai te deixar na mão. A não ser que você fique sem bateria no celular. Aí, meu amigo, aí, pelo amor de Deus, né, cara? Vamos ver isso aí certinho. Certo? Só fazendo um disclaimer aqui. Disclaimer, eu acho muito legal essa palavra, disclaimer. Assim. Pra tu ver quanto que eu já errei na vida, né? Pra eu gostar. Mas assim, ó. Existem violões flat, violões folk, violões classic. O que acontece? O folk vai ter uma caixa acústica um pouquinho maior do que essa daqui, por exemplo, essa que eu mostrei antes do Classic, que vai dar um som mais gordo. Os violões flat normalmente têm um corpo um pouquinho mais raso, que vai deixar um pouquinho mais confortável no corpo, e às vezes vai ter um som com uma amplitude um pouquinho menor, porque vai focar mais na saída do som elétrico. Existem modelos e mais modelos por aí, né? Mas basicamente o que você precisa considerar no começo é o preço compensa conforme o teu objetivo, e o preço vai variar de acordo com os recursos do violão, e o tipo de corda, se é interessante se vale a pena eu já ir direto pro aço ou aproveitar do conforto da corda de nylon, né? Existe uma dúvida recorrente também em relação às cordas. Porque normalmente a pessoa vai lá e compra o instrumento e depois vai fazer a aula, né? E depois pergunta, eu descobri que existe corda de nylon, eu descobri que existe corda de aço. E pergunta se pode colocar corda de nylon num violão de aço.
e se pode colocar corda de aço no violão de nylon? A resposta é não. Porque o que acontece? Se eu não me engano, os números podem variar um pouco, tá? Mas quando as cordas de aço elas estão afinadas, elas fazem uma pressão de não sei quanto, acho que 200 e poucas libras, não sei o número ao certo, mas é praticamente o dobro da pressão que as cordas de nylon fazem quando estão afinadas. Então a estrutura do violão ela já é construída pensando em suportar esse tipo de pressão. Se você coloca uma corda de aço no violão de nylon, ele pode empenar o braço porque ele não estava preparado para esse tipo de pressão. Se você coloca uma corda de nylon no violão de aço, sem mexer em tensor, sem nada, ele é capaz de jogar o braço para trás, assim, de ir para trás, porque antes ele estava regulado para aguentar a pressão de uma corda de aço, né? Aí, o tensor pode te ajudar com isso, mas não compensa essa troca, porque a tarraxa foi pensada de um jeito para amarrar a corda de aço mais fácil. As canaletas aqui, ó, nessa parte branca aqui da pestana, elas foram cavadas já na espessura certa da corda de nylon. Às vezes da corda de aço. Às vezes você vai colocar uma corda de nylon que ela é mais grossa aqui, ela não vai caber na canaletinha porque é muito grossa. Aí tu vai lá, vai ter que lixar a canaleta. Se for aí depois, se quiser migrar de volta para a corda de aço, a canaleta vai estar muito grande, ela vai ficar meio solta a corda. Não compensa. Respeite essa parte aqui, por exemplo. Acontece muito isso daqui, ó. Deixa eu mostrar. Isso eu já falo até para você se vai comprar um violão usado. O violão de nylon, aqui, ó, dá para ver essa parte branca aqui onde amarra a corda aqui. Isso aqui é um plástico. Isso aqui tem a ver com o tipo de corda que deve ser amarrada aqui. Se eu colocar uma corda de aço, ela vai fazer tanta pressão que normalmente essa camada de plástico aqui ela racha, daí começa a embolar aqui, fazer força contra essa engrenagem aqui, começa a travar tudo. Você encontra bastante por aí violão usado com essa parte aqui toda rachada, de gente que botou aço no nylon, e violão com o braço empenado, parece um berimbau assim. Então, não. Por favor, não faça isso. Então, conhecemos as partes do violão. Então, a gente já viu como funciona a construção do instrumento, até mais ou menos como ele funciona, os tipos que você pode encontrar por aí na loja, né? Na hora de comprar um violão. E na próxima aula, como interagir com esse instrumento, desde a postura do corpo inteiro, a como a gente aperta da maneira mais eficiente, ou seja, nos vemos na próxima aula, certo? Se você gostou até aqui, deixa um like, né? Compartilha com os seus conhecidos, aquele amigo, aquela amiga que está interessado em iniciar nesse instrumento também. Vocês montam uma banda já e fico famoso, milionário. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, porque esse aqui é um dos poucos cursos que a gente está produzindo. A gente quer produzir muito mais conteúdo que seja interessante para você que busca conhecimento nesse instrumento e outros instrumentos. Fica ligado, acompanhe o canal para você que tem interesse nesse instrumento aqui, né? Até a próxima aula. Tchau, tchau.